Olá pessoal, hoje eu preparei para vocês uma discussão, uma conversa sobre a Base Nacional Comum Curricular, né? Esse documento novo, curricular brasileiro, que ele sai em 2017. A gente vai discutir principalmente para o ensino fundamental, mas vai discutir alguns aspectos da base que são importantes, né? O que é a base, afinal? Então vamos para a própria introdução da base, e aí a gente vai colocar assim, que a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. É importante entender que ele é um documento normativo, então ele não é uma coisa assim consultiva, ele não é um documento de sugestão, ele é um documento de norma, então ele estabelece essas normas e ele estabelece as aprendizagens essenciais, né? E de forma também a mostrando a interrelação dessas aprendizagens e a progressão dessas aprendizagens. Então, ele vai dando como é que vai se dando a relação dessas aprendizagens. Perceba que a base é progressiva, né? A base vai começar lá pela educação infantil, depois ela vai pegar o fundamental, né? Os primeiros ciclos do fundamental, vai progredindo, vai para o fundamental, para os anos iniciais, depois para os anos finais e até para o ensino médio. Então é algo que também é progressivo, é orgânico e progressivo. Você tem a dessas aprendizagens e também a maneira que essas aprendizagens elas avançam. Isso já tinha sido, né, definido que aconteceria essa base desde lá da LDB de 96. A base ela demorou muito para sair, né, para se realizar, mas também quando fizeram as reuniões para fazer a base, também foi tudo muito acelerado, tudo muito corrido. Então se esperou tanto para fazer essa base e de repente se correu tanto com essa base, né? E uma das coisas que é mais polêmicas dessa base é: será que o tempo que foi gasto para fazer é um tempo suficiente mesmo? Será que não se correu demais nessa questão, né, para elaborar esse documento? Pensa assim que a base é algo acima do bem e do mal. Ela é muito criticada, tá? Há muito o que criticar na base, mas há alguns avanços, alguns aspectos interessantes. E aí, assim, olha que trecho interessante. Ao longo da educação básica, as aprendizagens são definidas na base, que elas devem concorrer para o desenvolvimento de competências gerais. Então, existem algumas competências gerais, né, e há 10 competências gerais que a gente já vai discutir aqui, que devem ser desenvolvidas durante toda a educação básica. Lembrando que a educação básica a gente está falando até o ensino médio, tá certo? Então, essas competências têm que ser trabalhadas o tempo todo. E como é que se define competência? Que esse é outro problema. A gente tem várias teorias sobre competências, algumas são péssimas, né? Isso é um ponto muito polêmico, reduzir a educação ao desenvolvimento de competências, tá? Então isso é uma coisa muito polêmica, mas a base ela incorpora que o objetivo é desenvolvimento de competências. E o que é competência segundo a base? Porque tem isso, né? Então, segundo a base coloca que competência é definida como uma mobilização de conhecimentos, pode ser de conceitos e procedimentos. Então, é a mobilização de conhecimentos, de habilidades, que são práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, assim, a noção de competência da base é essa. Você vai juntar aquilo que se chamava antes, né, de conhecimento, ou o que antigamente a gente chamava de conteúdo, dimensão de conteúdo conceitual, procedimental, atitudinal. Hoje a base entra com uma nova nomenclatura para isso, mas basicamente a ideia é que você vai mobilizar conhecimento, vai mobilizar habilidade e vai mobilizar atitudes e valores. A mobilização disso tudo é para quê? Sempre que eu precisar resolver algum problema. Então, quando eu tiver alguma demanda complexa, algum problema, eu
diante de um problema, eu preciso mobilizar meus conhecimentos, minhas habilidades, os meus valores, né, as minhas atitudes, para que eu consiga superar esse problema. Esses problemas podem vir da vida cotidiana, podem vir do cotidiano, podem vir do exercício pleno da cidadania e podem vir de questões também do mundo do trabalho. Então, essa é a noção de competência que a base segue, tá certo? Então, essa é a competência segundo a linha, né, seguida pela base comum curricular. E aí a gente tem essas competências gerais da educação básica, que a gente precisa conhecer um pouco e vamos discutir rapidamente cada uma delas. Valorizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, uma coisa importante dessa primeira competência é que você vai valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, ou seja, tudo que a nossa humanidade construiu, seja de ciências da natureza, de ciências sociais, de arte, né? Então tudo isso, todos esses conhecimentos, a gente precisa disso para quê? Sempre vai ter um para, né? Então a gente vai usar esse conhecimento e vai valorizar esse conhecimento tanto para entender a realidade como para explicar a realidade. A gente usa esse conhecimento para a gente entender por que o mundo é assim e para explicar por que o mundo é assim. E aí sempre no sentido de colaborar para quê? Para uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então são valores aqui também sendo trabalhados. O segundo, exercitar curiosidade intelectual, é a palavra-chave, e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar, né? Queremos investigar causas, elaborar, testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções tecnológicas com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então a gente quer desenvolver um sujeito que seja capaz de buscar respostas, de investigar as coisas, né? De pesquisar sobre. É por isso que não pode ter uma educação que seja simplesmente de você ouvir e copiar. Você tem que ter problemas para o sujeito tentar usar os conhecimentos, mobilizar as habilidades, mobilizar seus valores para tentar resolver os problemas. Mais um, valorizar e fluir das diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. Então a gente tem que desenvolver a competência de fazer arte, participar da cultura, valorizar a cultura, né? Então perceba, a gente está valorizando nos outros aqui a ciência, aqui a gente está valorizando a cultura. Olha como a gente precisa disso na nossa sociedade. Utilizar diferentes linguagens, seja verbal, né, que é a oral, visual, motora, como Libras e escrita, seja linguagem corporal, linguagem visual, linguagem sonora, linguagem digital, bem como o conhecimento das linguagens artísticas, matemáticas e científicas para se expressar e partilhar informações e experiências. Então a gente usa as diversas linguagens, a gente vai dominar as diversas linguagens, né, para expressar e partilhar informações e experiências, nossas ideias, nossos sentimentos, em diferentes contextos e produzir sentido ao que leva ao entendimento mútuo. Então, a ideia das linguagens, as linguagens são variadas, as linguagens são muitas e a gente deve saber utilizá-las para defender nossas ideias, para nos comunicarmos. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica. Então, a gente vai estar iniciado nas tecnologias como usuário, mas como produtor de tecnologia. Mas para usar essas ferramentas de olha só, então, assim, diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para comunicar, acessar, disseminar informação, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria. Então, uma maneira assim da gente utilizar todas essas questões de tecnologia para isso, né? Vamos pensar em quanto existem essas polêmicas aí com a internet de falta de ética, da maneira que as pessoas divulgam as coisas e da maneira que as pessoas se ofendem
na internet, de elas enfrentam umas às outras de uma maneira tão agressiva. Vamos usar essas ferramentas, vamos conhecer as ferramentas e usar essas linguagens de maneira a que a gente consiga criar coisas, ser protagonista, ser autor, mas também fazer isso de uma maneira ética, fazer isso de uma maneira que pense no coletivo. Olha aqui, ó, que valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as próprias relações do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Perceba que a BNCC ela é aberta aos diversos saberes e vivências culturais, né? Então ela tem interesse em que a gente seja iniciado, em que a gente vivencie o mundo da cultura, e que a gente utilize isso. Sempre ela vai falar de trabalho e cidadania. Isso é muito forte, que está desde a LDB, né? A questão do mundo do trabalho e da cidadania. A base ela também discute nessa linha. Sétima competência, argumentar com base em fatos. Isso é super importante no mundo de hoje, não é achismo. É argumentar com base em fatos e é criar argumentos, não é só eu gosto disso porque eu gosto, eu quero porque é assim. É o argumentar, é criar argumentos. É isso por causa disso, e isso com base nesses fatos. Em base de fatos, em base de dados, em base de informações confiáveis. Então, no mundo de fake news, por exemplo, né, como descobrir informação que é confiável? Quais são as fontes confiáveis? Para formular, negociar e defender ideias. Então, é defender ideias, é discutir sim. A gente precisa discutir ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, e o posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo. Então, olha como isso é importante nos tempos de hoje, olha como isso está faltando essa competência aí, né? A gente vai ter que saber montar nossos argumentos para convencer as pessoas com base em argumento, não em posição de ideia. Mas esses argumentos se baseiam em fatos, em dados, tá? Em fontes confiáveis e sempre no sentido de promover direitos humanos, de promover essa questão da consciência ambiental. Então, sempre de uma forma ética. Perceba que se essas competências fossem atingidas, a gente estaria discutindo no nível muito mais alto os problemas sociais aí que a gente tem, né? Conhecer, apreciar-se e cuidar-se da saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, como autocrítica e capacidade para lidar com elas. É o que ele bota das tais competências socioemocionais. Então, ela bota a questão do seu autoconhecimento, você se entender e entender, né, a maneira que você reage às pressões do mundo. Cuidar de si mesmo, né, cuidar da sua saúde física, mas também emocional. Isso aqui eu não gosto muito desse da BNCC de reduzir a questão emocional. Eu acho que existe muito mais do que emoção, a afetividade é maior que emoção. A gente tem uma série de... eu acho que isso fica meio que reduzido, mas tudo bem. Mas a ideia é que a gente perceba como a gente lida, né, com as emoções e com as dos outros. 9. Nona competência, exercitar empatia, né? Então, se pôr no lugar do outro, exercitar o diálogo, precisa. A questão da resolução de conflitos, temos que aprender a resolver conflitos, não se pode brigar por tudo, né? Tem que se focar em solução e não enriquecer o problema. Exercitar a cooperação, fazendo-se respeitar e promover o respeito aos outros, promover o respeito aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos, de grupos sociais, dos seus saberes, de identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então isso é super importante. E 10º, agir pessoal e coletivamente. Então agir seja a gente sozinho como indivíduo, mas também nos nossos meios, nos nossos coletivos, né, nos nossos grupos sociais, com autonomia, com responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisão com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então perceba que existem algumas palavras-chave para essas competências, como agir em princípios éticos, né? Então todas as nossas ações têm que ser pautadas na ética, em questões democráticas, de uma sociedade democrática,
inclusivo, né? Vocês trabalham com educação inclusiva, então, de que maneira todos possam participar dessa sociedade, meios sustentáveis, né? Com respeito aos recursos da natureza para que eles não se esgotem, e solidariedade. Perceba, então, esses 10 aqui que a gente viu foram o quê? Foram as competências gerais. Essas competências elas têm que ser trabalhadas durante toda a educação básica. Logo, a educação básica não pode ser apenas copiar coisas do quadro, né? Ficar tirando coisas do quadro. A educação básica, ela pede muito protagonismo, ela pede muito fazer, ela pede muito utilizar as competências. O que é a competência? É pegar o seu conhecimento, pegar suas habilidades, pegar os seus valores e usar isso tudo na resolução de algum problema. Né? Pode ser um problema local, um problema real, um problema da escola, um problema... Então tudo isso é bem interessante. Aqui sobre os marcos legais, a gente tem desde a LDB determinando, né, o surgimento de uma base nacional curricular comum. Eu sugiro que vocês deem uma lidinha nisso, que é bem interessante. E aí, desde o começo, vai estar estabelecido lá na LDB a questão dos direitos de aprendizagem e os objetivos de aprendizagem. Pense que a aprendizagem ela é um direito, a nossa Constituição coloca lá, né, o nosso direito à educação, então a aprendizagem ela é um direito, ela está na linha dos direitos humanos, por isso que direitos humanos é importante para o pessoal de pedagogia sempre estudar. A aprendizagem é direito, então existem os tais direitos de aprendizagem, a BNCC se baseou nesses direitos de aprendizagem, e a partir disso se organizou as áreas em competências e habilidades. A gente viu as 10 macrocompetências, né, mas vai ter as competências também por áreas, e vai ter as habilidades que a gente vai precisar mobilizar para que essas competências aconteçam, né? E aí tem os fundamentos pedagógicos, que o foco é no desenvolvimento de competências, tá? O que a gente colocou, né? Essa educação por competências. Uma coisa que é importante a gente discutir é o compromisso com a educação integral. A BNCC ela tem um programa de educação integral, ela pensa na educação como algo que vai além do conhecimento humano adquirido, mas como mobilizar esse conhecimento humano na integridade do ser. Então, como é que essa questão assim do como conviver, o como aprender, né? Então, olha, palavras muito chave aqui para palavras-chave aqui da BNCC, né? Porque essa questão da educação integral, o compromisso da BNCC com a educação integral. Então, ela busca a formação do desenvolvimento humano global. Lembre que a educação integral é a educação em tempo integral. A educação integral é o desenvolvimento humano global. Compreender a complexidade e não linearidade do desenvolvimento humano, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual cognitiva, ou seja, só importa a dimensão cognitiva ou a dimensão afetiva apenas. A educação integral ela é tudo, né? Então, ela trabalha o nosso lado afetivo, ela trabalha o nosso lado intelectual, ela vai trabalhar nossos fazeres, ela vai trabalhar nessa questão dessa visão plural, né? De uma pluralidade cultural, mas de entender que a criança também é singular, que a criança também é única, né? Cada criança é um indivíduo único. E aí você tem um monte de situações aqui, vocês têm que refletir sobre educação integral, né? O que seria essa educação integral, que está muito boa nesse texto da BNCC. E aí a BNCC sempre vai discutir essas questões de igualdade de oportunidades, diversidade, o respeito às diversidades e a equidade, que seria aquela questão de que você dá suporte a quem precisa, você fazer justiça, mais suporte a quem precisa de mais, a quem tem mais necessidades. Sobre os currículos da base, né, eu vou passar aqui rapidamente para a parte que a base vai discutir um pouco, né, da base. Lembrando que a base é uma base para fazer currículo, tá, gente? Todos os municípios estão correndo atrás de montar seus próprios currículos e seus próprios referenciais curriculares em diálogo com a base. A base é normativa, ela estabelece normas de como você, do que você precisa ter de aprendizagens, de como é a progressão dessas aprendizagens. Mas a partir disso,
todos os municípios estão fazendo seus próprios currículos. Vamos rapidinho para a estrutura da BNCC. A estrutura da BNCC, né, ela coloca aquilo que a gente já sabe, que é educação básica. A gente vai ter essas etapas aqui de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Vocês lembram da educação infantil que ela trabalha com os campos de experiência, tá? Então, vocês têm que pensar na educação infantil, quais são os direitos da criança de aprender, os direitos de aprendizagem dela e de seu próprio desenvolvimento. No ensino fundamental, você não tem os campos de experiência, mas você já tem as áreas de conhecimento, as diversas áreas que a gente tem, assim como no ensino médio. Cada área de conhecimento tem suas competências específicas, apesar de que aquelas 10 competências valem para todas as áreas, tá bom? Então, esse seria a nossa introdução aqui à BNCC, tá bom? Eu recomendo que vocês leiam o material também, mas com base nisso já dá para a gente resolver uma série de questões sobre BNCC.